implementando um programa de compliance em uma pequena empresa passo a passo. Meu nome é Jéssica Fernandes, eu sou advogada, professora especialista em compliance e a minha missão por aqui é te ajudar a dominar o compliance e atingir o reconhecimento profissional. Se você está chegando aqui pela primeira vez, esse nosso canal tem a intenção de entregar para você conteúdos práticos sobre compliance. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica logo aqui, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sei que é a dúvida de muitas pessoas como implementar um programa de compliance para pequenas empresas, mas antes dessa dúvida, eu sei que existe também um grande mito de que compliance é somente para empresas grandes. Eu estou aqui para te dizer que todas as empresas precisam de um programa de conformidade. Quando nós falamos da estrutura de um programa de compliance, nós estamos falando sobre gestão de riscos, sobre profissionalização da gestão de uma empresa. É pensar estrategicamente sobre tudo aquilo que acontece na organização, pensando em medidas efetivas para que a empresa consiga atingir os objetivos. Então, se a gente fala em compliance, nós falamos aqui a respeito de riscos relacionados à corrupção, nós falamos aqui de problemas de conflitos de interesses, mas nós falamos aqui também de riscos trabalhistas, como assédio moral, assédio sexual. A gente viu aí a modificação da nova legislação trabalhista, que trouxe alterações para a CLT, a famosa consolidação das leis do trabalho, trouxe modificações para as normas regulamentadoras. Eu não sei se você se atentou a essa modificação, mas até aquela famosa CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, foi modificada para trazer as questões de prevenção de assédio. Então agora é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Quando essa legislação chegou para a gente, trazendo algumas modificações, ela impôs que as empresas busquem medidas de conformidade. Você perceberá que no decorrer dessa aula, como funciona a estrutura de um programa de compliance para pequenas empresas. No próximo vídeo, na próxima aula, já trazendo aqui para você uma antecipação para ficar ligado aqui no nosso conteúdo, eu vou explicar para você detalhadamente essas modificações advindas aí com a nova legislação, que trouxe a obrigatoriedade das empresas buscarem medidas de compliance, medidas de conformidade para prevenção do assédio moral, do assédio sexual, tá? Então, se você se interessa por esse assunto também, na próxima aula eu te explico detalhadamente como o compliance pode ajudar as empresas nessa adequação e o que a legislação impôs, já que agora as empresas estão sujeitas à fiscalização do trabalho por modificação advinda com essa legislação. Voltando aqui para esse nosso tema de hoje, já demonstrei para você que compliance faz parte da gestão de qualquer empresa que deseja crescer com confiança, crescer com uma reputação boa, crescer com segurança, evitando processos, evitando multas, evitando escândalos na mídia. Eu sempre falo que toda empresa que não faz gestão de riscos, toda empresa que não busca um programa de conformidade, ela precisa constantemente lidar com gestão de crises. Então, hoje, uma empresa passar por um problema trabalhista, ela pode entrar aí numa crise. Se ela passa por um problema na reputação, com uma notícia que cai no noticiário, pode estar aí também diante da necessidade de uma gestão de crises. O compliance traz essa ideia de agir preventivamente, detectando, remediando problemas que acontecem dentro de uma empresa. Então, grava isso, é o primeiro ponto. A metodologia de implementação de um programa de compliance, ela não varia se é para uma pequena, uma média ou uma grande empresa. É claro que nós temos alguns pontos mais flexíveis para pequenas empresas, mas o que eu preciso que você memorize. Compliance vem da ideia de uma metodologia de PDE, prevenir, detectar e remediar. E eu já vou te explicar um pouquinho sobre essa metodologia por aqui, que é justamente a estrutura de um programa de compliance. Eu não sei se você sabe, mas 25% do produto interno bruto do nosso país vem representado pelos pequenos negócios, sendo que geram mais de 70% das vagas formais de emprego. Se a gente olha para essa informação e as pequenas empresas, os pequenos negócios geram mais de 70% das vagas formais de emprego, significa que toda empresa precisa sim de um programa de compliance, falando aqui da ideia de conformidade,
de crescimento com saúde, pensando na reputação, na construção de uma marca sólida da empresa. Agora nós vamos entrar aqui no passo a passo de implementação de um programa como esse. Então, se você se interessa pelo assunto, fica comigo até o final da aula, que eu garanto para você que você sairá daqui com essa metodologia validada para levar para os seus clientes. O primeiro passo é pensar que a empresa ela depende muito da liderança. Se a gente entende que a empresa ela depende muito da liderança, pelo exemplo, pelo custeio, pela participação efetiva na gestão da empresa, significa dizer também que esse é o primeiro passo da implementação de um programa de compliance. Conscientização da liderança. Nós chamamos também dentro do compliance esse pilar de apoio da alta administração. O que significa dizer que ao iniciarmos a implementação de um programa de compliance, nós precisamos orientar a liderança sobre o que é compliance, qual trabalho será feito, qual a metodologia será aplicada. No segundo passo, falar ainda dentro desse pilar de apoio da alta administração, conscientizar a liderança que eles são exemplos dentro da organização. Então não adianta eu criar uma norma, um código de conduta, se a alta gestão não cumpre esse documento. Não adianta eu ministrar um treinamento se a alta administração não cumpre com essas instruções que foram passadas nesse treinamento. Nós estamos falando de um programa que visa a transformação da cultura. E quando a liderança começa a descumprir esses pilares que serão implementados dentro do compliance, automaticamente nós teremos um problema drástico, que é um programa de compliance ineficaz. Porque as pessoas passam a entender que aquilo não funciona. Se tem uma norma, a liderança não cumpre, se tem treinamento, a liderança não cumpre, se instaura ali uma investigação que não vira nada, nós estamos falando de um programa que não é eficiente. Falando ainda dessa ideia da estrutura de um programa de compliance para pequenas empresas, o próximo passo é criar uma metodologia, adotar mecanismos de gestão de riscos. Tudo aquilo que acontece na empresa, absolutamente tudo, eu gosto de frisar isso, até as pequenas decisões que acontecem na gestão de uma empresa, elas podem gerar efeitos negativos. Às vezes a empresa olha para determinada situação e pensa, poxa vida, estou tomando uma excelente decisão de contratar um colaborador nesse formato de autônomo. Quando, na verdade, essa modalidade de contratação apresenta inúmeros riscos. Eu decidi agora que eu quero contratar uma prestadora de serviços. Então eu vou elaborar aqui um contrato de terceirização de serviços para contratar uma outra empresa que vai produzir uma peça da minha marca, vai produzir uma blusa da minha marca, por exemplo. Nós estamos diante de uma situação com inúmeros riscos. Então, qual é o papel da gestão de riscos? Pensar para todas as decisões, tudo aquilo que acontece dentro de uma empresa, analisando essa situação de uma forma racional, de uma forma lógica, pensando sempre em impacto e probabilidade. Qual o impacto dessa decisão que eu tomo aqui dentro da empresa? Então, qual o impacto dessa decisão de trabalhar com a terceirização, por exemplo? O impacto ele pode ser negativo no seguinte sentido: a empresa pode receber ações trabalhistas dessa empresa prestadora de serviços, trazendo a ideia na Justiça do Trabalho de condenação subsidiária. Eu posso, se eu não fiscalizar direito essa empresa que eu estou contratando, vai que eles exploram os funcionários, vai que eles estão tratando os funcionários ali na condição análoga à de escravo. Concorda comigo que isso é um grande problema que pode sim respingar na marca do nosso cliente, respingar na outra empresa que está contratando ali uma prestadora de serviços? Nós estamos falando de riscos relacionados a tudo aquilo que acontece numa empresa, seja a contratação de um fornecedor, elaboração de um contrato, contratação de um funcionário. Pensando sobre gestão de riscos, nós analisamos o impacto, que seria esse, o impacto financeiro, o impacto reputacional, e qual a probabilidade desses fatos acontecerem. A probabilidade é muito alta, porque todas as empresas estão passando, enfrentando processos relacionados à terceirização. O impacto é muito alto. A probabilidade também é muito alta, porque muitas empresas estão sendo condenadas por trabalho análogo ao de escravo. Então, eu preciso criar mecanismos de controle. Isso é gestão de riscos. Impacto, probabilidade, para identificação se é um risco
baixo ou se é um risco alto e o que a gente vai fazer com isso. Que aí já é justamente o próximo passo, o próximo pilar de um programa de compliance. Buscarmos controles internos. Significa dizer que nós analisamos todas as decisões que são tomadas pela empresa, daquilo que acontece na empresa. Identificamos um risco, analisamos o impacto e a probabilidade. É um risco alto. O que eu posso fazer para mitigar esse risco ou para reduzir esse risco? Eu acho que nós devemos criar um processo de auditoria ali nesse contrato, devemos colocar cláusulas melhores nesse contrato, devemos acompanhar mensalmente a execução desse contrato para ver se essa prestadora de serviços está pagando os direitos trabalhistas dos funcionários que trabalham lá produzindo essa nossa blusa. Buscar mecanismos de controles internos. Então, nós podemos falar aqui de criar uma norma interna ou criar uma norma externa, ou fazer um treinamento corporativo, ou uma modificação em um contrato. Então, identificar o risco e buscar uma medida de controle, que nós chamamos de uma medida de tratamento. Depois desses passos, apoio da alta administração, gestão de riscos, criação de controles internos, nós passamos também para a próxima etapa, que é a elaboração de normas internas e normas que nós daremos uma ampla publicidade. Então, presta atenção aqui, existe uma diferença entre código de conduta e políticas internas. Ambos documentos fazem parte da estrutura de um programa de compliance. Quer saber a diferença? Eu já comentei isso em outros vídeos por aqui, prometo que serei breve com você. Se tiver alguma dúvida sobre o assunto, vasculhe aqui as nossas aulas, que eu tenho certeza que você encontrará aulas de aprofundamento sobre o assunto, tá? Código de conduta é um documento amplo, onde nós trazemos normas para fornecedores, parceiros, terceiros, funcionários, todas as pessoas envolvidas na gestão da empresa, o cliente, os órgãos públicos. E ele é um documento público, que ele deve ir no site, ser amplamente divulgado. Políticas internas, nós estamos falando de normas internas. O próprio nome diz, políticas internas. Então, eu estabeleço dentro dessas políticas normas que dizem respeito à gestão interna da empresa. Então, normas relacionadas a funcionários, relacionadas aos trabalhadores da organização. Vou criar uma política de assédio moral e sexual. Vou criar uma política de controle da frota dos motoristas, pessoal que trabalha com logística. Vou criar uma política de privacidade, para falar aqui das questões de Lei Geral de Proteção de Dados. Isso são políticas internas. Criamos o código, as políticas internas necessárias para a atividade da empresa, a gente parte para a próxima etapa, que é a criação de um canal de denúncias. Esse canal, ele deve ser anônimo, possibilitar que as pessoas façam denúncias anônimas. Então, se descumpriu uma norma do Código de Conduta, alguém ter coragem de relatar lá que determinado trabalhador não cumpriu com essas normas, se acontece um ato de corrupção, um problema de assédio, um furto dentro da organização, alguém ter coragem de relatar anonimamente esses problemas lá nesse canal de denúncias. Se não possibilitamos a denúncia anônima, dificilmente as pessoas trazem esses problemas à tona. Jéssica, mas uma empresa pequena não consegue pagar por um sistema, por um software de canal de denúncias. Não é um pilar obrigatório na implementação de um programa de compliance para pequenos negócios, mas é extremamente recomendável. Então, Jéssica, eu não tenho condições de pagar por um software. Cria pelo menos um link no Google Formulários, uma ferramenta gratuita que você coloca lá algumas perguntas, possibilita que a pessoa faça denúncia anônima, coloca ali a possibilidade de juntar documentos, possibilite também que as pessoas da empresa façam denúncias diretamente ao departamento de compliance. Criar essas formas de comunicação é fundamental para a empresa prosperar, identificando os problemas que acontecem por debaixo do tapete. A gente vai levando o tapete e tira tudo que tem de sujeira ali de baixo. O canal serve para isso. Não basta ter um canal de denúncias. A gente parte para o próximo pilar do compliance, que são as investigações internas. Então, caiu uma denúncia, tem nexo? É relacionado às operações? Nós temos indícios de materialidade? Então, vamos instaurar uma investigação interna, um processo interno para a apuração desses fatos. Dentro desse processo, nós precisamos trazer a proteção à vítima, verificar e apurar diante da confirmação desses fatos, aplicar as penalidades necessárias.
Quando nós falamos a respeito dessa ideia de canal de investigações, de códigos, de normas, de gestão de riscos, nós partimos então para o próximo pilar que envolve tudo isso, são os treinamentos corporativos. Por que esse pilar é tão importante? Não adianta nada eu ter um belo código de conduta se eu não treino os funcionários. Não adianta nada eu ter uma bela política interna se eu não treino os funcionários. Não adianta eu ter um canal de denúncia se eu não expliquei para os funcionários no treinamento como que esse canal funciona. Treinar traz a transformação pedagógica, traz a conscientização sobre a estrutura de conformidade, de integridade que nós estamos implementando dentro de uma empresa. Então, dentro dessa estrutura, treinamentos periódicos sobre diversos temas, sobre as normas que foram criadas, sobre canal de denúncias, sobre tudo aquilo que nós identificamos também como uma possibilidade de um controle interno. Depois dos treinamentos corporativos, nós falamos também dos procedimentos de due diligence, procedimentos de investigação de terceiros. Pequenos negócios geralmente não enfrentam tão graves problemas com essas circunstâncias. Seria você investigar um fornecedor, você investigar um contrato de terceirização para saber se aquela empresa prestadora de serviços que o nosso cliente está contratando, ela é confiável, ela tem patrimônio, ela cumpre com as normas trabalhistas, ela tem processos trabalhistas, nós podemos concordar com essa contratação? Nós estamos falando em procedimentos de investigação de terceiros. Depois de toda essa estrutura, nós falamos, por último, de monitoramento. Será que o programa de compliance de fato funcionou? Será que nós criamos alguma norma que travou uma operação? Será que nós criamos alguma norma que precisa de mais alguns treinamentos porque não compreenderam? Será que o canal de denúncias está realmente funcionando? A gente olha lá o relatório, nossa, não caiu nenhuma denúncia. Opa, um indicador dentro do monitoramento. Não estão fazendo denúncias. Ah, a empresa é maravilhosa. Será que não existe um problema de comunicação? Será que nós devemos fazer um treinamento de novo de canal? Falar da proteção à vítima, proteção ao denunciante, para que esse canal seja realmente utilizado? Nós estamos falando, assim, da estrutura de um programa de compliance. Jéssica, é algo muito complexo. Não é complexo, existe método. Existe a estrutura passo a passo para você aprender, para você entender, para você replicar para diversas atividades econômicas. É um método replicável. Não tira isso da sua cabeça que é algo complexo, que as empresas não aceitam, que as empresas não entendem. O nosso cenário vem sendo modificado cada vez mais. Grandes empresas cobrando dos pequenos, as legislações trazendo obrigatoriedade, nova lei de licitações. Nós tivemos aí a modificação, como eu falei, na lei trabalhista, que as empresas precisam de gestão de riscos, políticas internas, treinamentos, canal de denúncias para prevenção de assédio, isso é algo novo. Nós falamos aí das certificações, empresas buscando selo Agro Mais Integridade, selo Emprega Mais Mulheres, selo Empresa Proética. São diversas certificações que analisam se a empresa realmente tem mecanismos de compliance, tem mecanismos de conformidade. Isso alavanca ela muito no mercado altamente competitivo. É um grande diferencial competitivo. Empresas que não procuram um programa de compliance por amor, hora ou outra, vão te procurar pela dor, porque é o que eu falei aqui. Empresas que não fazem gestão de riscos vivem constantemente precisando de gestão de crises. Ficou com alguma dúvida sobre esse assunto da aula de hoje? Manda aqui nos comentários. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo com os amigos que se interessam também por gestão de empresas. Assim você auxilia a gente fazer aqui com esse canal a integridade de uma forma ampla no nosso país. Levar essa cultura da integridade para mais empresas, transformando a realidade do nosso país. Se ficou com alguma dúvida, manda nos comentários, me acompanhe também nas redes sociais. Meu Instagram é @porjessicafernandes e eu te vejo nos próximos conteúdos por aqui. Eu já falei, né? No próximo vídeo, a gente fala por aqui sobre a nova legislação trabalhista que modificou a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que modificou a CLT e trouxe fortemente os aspectos do compliance. Te vejo na próxima aula. Tamo junto.